Graça e paz. Irmãos, a palavra de hoje, ela vem de uma forma que Deus me deu hoje para mim, essa palavra. Eu quero dizer para você o porquê que eu vou ministrar essa palavra. Quer saber o porquê? Calcula se Deus vier agora, naquele estrondo, e a minha igreja, o meu povo, veio a minha família, e Deus me levou a meditar na palavra. Ou melhor, Ele me deu a palavra. A preocupação como Paulo teve com a igreja de Éfeso, a mesma preocupação surgiu no meu coração, pela forma que nós, como igreja de Cristo, como Israel de Deus que nós somos, e da maneira que o povo de Deus tem vivido, da maneira que o povo de Deus tem absorvido a palavra, da maneira do povo tem, na verdade, reagido com atitudes muitas vezes de nossa parte por um relaxo próprio nosso. Eu aprendi que eu tenho que falar o que é de Deus de verdade, se eu quero ser como Paulo foi, na vida da Filadélfia, desse lugar que eu congrego. Essa noite eu sei que Deus tem algo para você, para que você se sinta salvo. Porque se Jesus Cristo vier agora, se vier aquele estrondo tremendo que a Bíblia diz que nós vamos subir, nós vamos encontrar com eles nas nuvens. Como é que vai ser a hora se o estrondo vier, e nós temos o nome de crente, de protestante, de cristão, seja lá o que for, mas se dentro de nós não houver a vestidura branca da noiva, que somos nós, que temos por destino, por objetivo, encontrar com Jesus nos céus, a hipocrisia, a mentira, a soberba, não nos vai levar a lugar nenhum, a não ser o inferno. Desculpa se eu for duro demais essa noite, mas se Deus colocou isso no meu coração, porque é necessário que nós, que somos chamados por povo de Deus, temos que olhar para dentro do nosso interior, sincero, e olhar o que é que está errado, o que é que nós temos que fazer. Abra sua Bíblia lá em Amós, capítulo 4, versículo 12, por isso que nós vamos ler agora. Posso ler? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O profeta Amós estava preocupado com o povo de Israel. Hoje Israel hoje significa para nós, igreja, nós, povo de Deus no nosso tempo de hoje. Então hoje nós somos Israel de Deus, nós somos povo separado pelo amor e pela graça de Deus. Ele já preparava, sendo que a igreja tinha que estar preparada, o Israel tinha que estar preparado, porque como até hoje nós fazemos a preparação da igreja, e agora nós já estamos falando, vamos dizer, no Apocalipse, da mesma forma Amós falava para aquele povo de Israel: te prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. E no Novo Testamento nós vamos encontrar coisas de que Jesus mais falava, do que Ele mais ensinava ao povo dele, da maneira que é que nós temos que ficar. Como naquela época Jesus já pregava demais: olha, eu vou voltar, eu quero encontrar com você nas nuvens. Se você abrir a sua Bíblia, ainda lá em Mateus capítulo 25, você vai ver uma das preocupações de Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 1. E Jesus ensinava, num sermão profético, uma parábola das 10 virgens. Ele dizia assim: então o reino de Deus será semelhante às 10 virgens. Aí ele explicava aqui a forma: tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, isto é, dormiram, vacilaram, e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas que se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram a prudentes: dai-nos o vosso azeite. Mas as prudentes responderam dizendo:
Não seja o caso que vos falte. Ide antes aos que vende, comprai a vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram para as bodas, e fecharam as portas. Analisando, fazendo uma redação desse caso, desse sermão da montanha. Hoje, muito de nós vivemos, talvez não como as virgens loucas. Virgens loucas que estão com a azeiteira na mão, isto é, com a lamparina na mão, mas estão esquecendo de algo. Para a lâmpada acender, tem que ter azeite. Isso acontece muito no meio do povo cristão, quando recebem Jesus como Salvador, pela graça e pelo amor de Deus, pela força, pelo entusiasmo, a azeiteira fica cheia até o tampo. Eu me lembro no meu tempo de novo convertido, quando eu congregava ainda na igreja Elim, eu era um novo convertido, mas eu era um menino, a sede e a vontade, isso é, a azeiteira estava cheia. Eu fazia culto de ar livre, onde é o Banco HSBC, em frente à igreja católica. Antes a igreja católica era de madeira. Eu estava com a minha azeiteira lá em cima, falando de Deus, orando pelos enfermos, tendo visões, já revelações naquela época, numa bala total. O tempo foi se passando, a minha azeiteira foi acabando o azeite. Alguém veio e empurrou até a minha azeiteira, vamos dizer assim. Eu fiquei fora 28 anos, longe do meu Deus. Então eu posso falar para você o que é azeiteira. Quando nós não buscamos conhecer a palavra como ela é, uma palavra pura, uma palavra de objetivo, porque tem muitas pessoas que dizem, porque Jesus já morreu, ele já é salvo. Nós vamos ver aqui em Apocalipse, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus como ela é, nós começamos a arrumar desculpas para a nossa vida. Passamos a dar desculpas em não orar, em não buscar a santidade. Nós arrumamos desculpa para não amar o nosso irmão. Mas é necessário que a azeiteira não vá acabando aquele amor por Deus. Sabe aquela necessidade de estar orando, se preocupando com as promessas de Deus para a nossa vida, que elas são muito tremendas para nós. E nós vamos esquecendo até da vinda de Jesus, muitas vezes. Nós começamos a adaptar a nossa azeiteira, ou o nosso interior, como um crente comum. Como um crente que possa viver, que viva, como vivem aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Deixe de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é, nos libertará. Qual é a minha preocupação? Qual era a preocupação de Jesus na época? Ele também fala sobre os noivos, sobre os homens também da mesma forma. Sempre Jesus relatava isso porque ele sabia, e se muito de nós não levarmos a sério o que diz a palavra de Deus, não vigiarmos, não orarmos, não fugir da aparência do mal, quando Deus nos chamou, ele chamou a nós para que nós fôssemos feito a diferença nessa terra. O que ele diz? Nós teríamos o sal, dá tempero, dá gosto. Existe a diferença do que serve e o que não serve. Eu estou falando assim, você até pode me perdoar. Eu sei que tem gente que vai falar, você não pode pedir perdão. Mas é uma necessidade, porque eu sei que eu estou sendo um pouco duro. Porque essa palavra que eu estou trazendo para você, não que vocês sejam meus, mas vocês são de Cristo Jesus. Vocês pertencem à igreja, ao povo de Israel, à igreja de Cristo hoje aqui na terra. E o querer de Deus para a nossa vida é que a gente vá às nuvens encontrar com Deus. Tem um louvor muito antigo que diz assim: meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Essa libertação que eu estou dizendo essa noite, é o direito de você entrar pela porta da frente. Para você entrar com Cristo na cidade celestial. Receber as vestes brancas do Senhor que Ele tem preparado para a igreja. Que Ele tem preparado para nossas vidas. Mas se nós o rejeitarmos, se nós deixarmos de lado
o que diz a palavra de Deus vai ser muito difícil para nós. E naquele dia não haverá desculpa. Não adianta choro mais forte, choro mais baixo, ou choro de lamentação. Amanhã pode ser muito tarde. E talvez hoje, com a palavra de Deus sendo ministrada em nossos corações, a necessidade para que nós venhamos a nos preparar para o encontro com o noivo. Nós vimos que as loucas estavam juntos com as prudentes no mesmo lugar. Estavam compartilhando muitas coisas, e muitas delas até dormiram, não é verdade? Nós não lemos isso na palavra de Deus? Fala para mim, existe alguém aqui dentro que está dormindo? Eu não sei, mas se tiver, é melhor despertar desse sono, porque não vai escapar. Jesus está voltando. Sempre houve a preparação da igreja, ou da igreja do povo de Israel, que é a igreja de Cristo hoje, para que se prepare para receber roupas novas, de linhos brancos, adornado, para andar junto com o Pai na cidade celestial, onde não haverá choro, nem morte, nem tristeza e nem rancor. Há muitas pessoas que ainda não pensaram que as bodas de Cristo, que você vai fazer parte, que nós vamos fazer parte. Há muitas pessoas que estão esquecendo desse encontro com Cristo. Não estão vivendo mais isso. Estão vivendo um mundo de prosperidade. Estão vivendo um mundo de fantasia. Estão vivendo um mundo de heresia. Nós vemos pessoas que vai lá em Israel, traz um pouco de água do Rio Jordão, o cara até toma a água do Jordão. É mais fácil tomar um pouco da água da vida, que é Jesus. Tomamos uma posição correta perante Deus. Eu sei que a palavra é para nós que estamos aqui, mas eu gostaria que todos aqueles que conhecem a Deus estivessem aqui. Mas a palavra de Deus diz que muitos são chamados, muitos, mas muito poucos escolhidos. Eu tenho certeza que você está aqui, porque você é escolhido de Deus. Você faz parte. As bodas de Cristo vai ser o casamento da igreja com o noivo chamado Jesus. Vai ser as bodas mais importantes de toda a face da terra, de todo o universo. E tem muitos que estão se esquecendo desses detalhes. Eu quero estar lá. Eu quero ouvir do Pai: vinde bendito de meu Pai. E eu quero que a igreja Filadélfia, você que está nos visitando hoje, também encontre o nosso Deus. Que Ele passe a mão no teu rosto, no teu cabelo, e te faça carinho. Porque o Pai ama aquilo que Ele criou. É o homem que despreza tudo aquilo que Ele criou. O homem rejeita, porque é mais fácil o pecado, sabe? É muito mais fácil um forró, um baile, um relabucho, não é verdade? Do que estar posicionado perante Deus, buscando virtude, buscando força, amizade com Deus, buscando intimidade com Deus. Você acha que intimidade não é gostoso? Você já falou Jesus hoje, sentiu a presença de Deus sobre tua vida? Isso é intimidade com Deus. Quando Jesus vier nas nuvens, a Bíblia diz em Lucas capítulo 12, 35, Jesus disse: cingindo vossos corpos e acesas vossas candeias, vejo bem o exemplo das 10 virgens prudentes. Jesus falou: cingindo vossos lombos, o vosso corpo, e acesas vossa candeia, veja bem o exemplo das 10 virgens. De acordo com Apocalipse, em capítulo 19, 7 e 8, será o dia da festa. Será o dia que a noiva tem que estar pronta e ataviada, isto é, preparada, adornada para encontrar Cristo. Então tudo isso que eu estou falando é um querer de Deus, é um chamado de Deus.
Não é de qualquer forma, igreja, como são ensinados por aí, muitos ensinam dessa forma, cheio de heresias, que vai entrar no céu de qualquer maneira. Não vai, se você não se preparar, se você não encher a sua azeiteira, isso é de fé, de amor, de carinho, de adoração, de virtudes espirituais do Senhor, não vai entrar no céu não, é mentira, se falar que vai. Se você estiver em adultério, no pecado, mentindo, roubando, não vai também, é mentira. A Bíblia diz que não. Mentira, está deixando o povo de Deus doente, enfermo. Quantas enfermidades existem hoje nas igrejas? Não é verdade? A igreja vive doente porque o pecado está superabundando. Não está superabundando a graça de Deus. A graça de Deus, ela já foi derramada sobre nossas vidas. Mas tem uma coisa: se vier a chuva, você colocar um guarda-chuva, a chuva não vai molhar a sua cabeça. E na vida do cristão de hoje, o pecado é um guarda-chuva. O pecado tira do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. É importante, igreja do Senhor Jesus, vou chamar com muito carinho Israel de Deus, que nós venhamos a ter uma vida compromissada com Deus. Se você não quer ter derrota, se você não quer viver como uma pessoa totalmente derrotada, destruída pelo pecado, o pecado vem muitas vezes pela nossa soberba, sabia? Pelo nosso ego. Não, eu faço. Que nós venhamos a posicionar-nos perante Deus, olhar para dentro de nós, mas através do conhecimento da palavra de Deus, pelo sangue e pelo amor de Jesus, que eu reconheci que Ele teve por mim, eu mudei a minha vida, eu mudei o meu agir. E nós temos que mudar o nosso agir. Você quer vitória? Faça um teste com Deus. Eu não vou contar meu testemunho, que vocês já sabem, muitos sabem. Como eu vivia, derrotado, acabado, não dormia. O dia que entrou Yeshua na minha vida, que entrou Jesus na minha vida, o dia que eu falei para Ele: Senhor, esconde-me dos meus inimigos, Ele me escondeu. O amor dEle, Ele me atraiu, Ele me amou, e eu vim. Por isso que eu estou falando assim com você, porque eu quero encontrar com cada um lá no céu. Não sei se vai ter guitarra lá para ouvir o Júnior, mas harpa eu sei que vai ter. O coral de anjos, e nós vamos estar lá nesse coral de anjos. Sabe por que essa palavra? Porque Deus te ama. Eu sinto a presença do Pai te falando isso, que Ele te ama. Ele quer te dar a mão, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua situação. Agora Ele fala: vem. Eu falei sexta-feira: vinde a mim. Jesus disse: vinde a mim, olha, vinde a mim, todo você que está arrebentado, né? Você que está triste, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vem, eu vos aliviarei. E Deus faz isso para nós. Deus conhece o nosso interior. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E um provar daqueles que amam a Deus: arrebanha-te, ó igreja, se posiciona-te, ó igreja. Eu sei que Deus está aqui. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça não o teu coração, sabe? Porque é bucha, é fria. Quando Deus fala com as nossas vidas, quando Deus corrige a quem Ele ama, é para o nosso bem, sabia? É para a nossa felicidade, nossa, da família, da igreja. 11, 2, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Amém? Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo Jesus. Paulo estava preocupado, porque ele dizia sobre os falsos apóstolos, os falsos mestres. Ele diz assim no 11:1: tomara que me suporteis um pouco a minha loucura, suportai-vos-me, porém ainda. Posso dizer para você dessa mesma forma, que você me suporte, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar uma virgem pura para o marido. Temo, ainda no 3, mas temo que, ainda como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja alguma de sorte corrompida dos vossos sentidos. Apartam da simplicidade que há em Cristo.
Quando eu li isso, eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque como eu vou falar isso? A igreja tem que se preparar, a igreja tem que se acertar, a igreja tem que santificar, que a minha igreja tem que estar preparada, porque se o Senhor vier agora, será que eu vou ver todo mundo lá no céu, todos nós? Aí quando eu vi essa palavra, eu alegrei meu coração, porque Paulo usava da mesma forma. Talvez você possa pensar, quem é você para falar que é Paulo? Sou como ele, servo, lavado pelo sangue de Cristo, remido, sujeito às mesmas paixões que Paulo teve também, que nós temos também. É por isso que existe essa liberdade com que eu estou falando para a igreja no dia de hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Posso ler? Amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Eu entendi aqui no versículo 16, com a voz do próprio Deus, Ele dará ordem para que sejam ressuscitados os mortos, com voz de arcanjo, que diz a palavra de Deus, Ele mesmo vai dar a ordem. Você vai ouvir essa voz de Deus, quando Ele vier nas nuvens, quando Jesus estiver vindo, com aqueles que já morreram, da primeira ressurreição, e depois que eles forem ressuscitados, nós que estivermos vivos, nós vamos ouvir, vinde benditos de meu Pai. A coisa maravilhosa que vai ser, quando você ouvir aquele estrondo muito grande, quando você olhar para a direita, para a esquerda, norte, sul, você vai ver os anjos do Senhor descendo, e o grande Senhor do Senhor no trono branco, Ele vai chamar um por um. A Bíblia diz que nós vamos nos assentar perante Ele, Ele vai abrir os livros, lá em Apocalipse. E daí? Por que eu estou pregando assim? Porque eu não sei se Jesus Cristo vai vir hoje ou amanhã. Porque sinceramente a palavra como veio no meu coração, talvez Ele não venha agora, nós não sabemos o dia nem a hora, mas a preocupação veio, e se Ele vier, ninguém vai poder falar que eu não falei. Te conserta. Se você está santo, a Bíblia diz, se santifique mais ainda. Se você crê no Senhor, crê mais ainda. Se você crê no poder dEle de verdade, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega mesmo. Tábua do seu coração, ela tem que estar selada, registrada no cartório como autoridade de Cristo. O carimbo que tem que ter nesse registro é o carimbo com a tinta do sangue de Jesus sobre tua vida. É necessário como se fosse um choque de 320 para a gente acordar do sono, para que ninguém venha roubar o nosso azeite, que ninguém venha roubar a nossa coroa. O diabo, ele é um ladrão, ele é um salteador. Se no momento que você não está afinado com Deus, se você não está lá no Salmo 91, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas é aquele que habita. Olha, sai do mundo de engano, sabe? Se houver alguém que está no mundo de engano, quer saber uma das coisas para a gente saber se está no mundo de engano? Está enganado. Isso faz parte da semente do mal. A inveja, a maledicência, a prepotência. Olha, todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a soberania, toda a santidade, todo eu, Ele diz, eu sou. Qual é o seu nome? Diga que eu sou. É tempo de nós olharmos para dentro de nós, igreja, olharmos para dentro e deixar o propósito de Deus se cumprir na sua vida. A unção, a glória, o poder, a santidade, a prosperidade que muitos procuram. É direito nosso. Meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Não é verdade? O meu Deus é o cara que tem o carvão, é Ele que tem. O tesouro é dele. Ele pode fazer aquilo que Ele quer com as nossas vidas, desde que nós venhamos a falar, Senhor, olha, a minha vida é sua.
Quando eu tinha uma pedra nos rins, eu falei para ele: Deus, o senhor acha isso certo? Eu falei assim para Deus no meu quarto, trancado: Senhor, o senhor acha isso certo? Eu estou orando pelo enfermo, e essa dor aqui, ele me deu a pedra no outro dia. Ele viu, eu requisitei o direito meu, ele me deu uma pedra terrível, de grande, acabou a minha tristeza, porque ele é fiel. Ele é fiel. Deus tem cuidado das nossas vidas nos mínimos detalhes. Quando eu falo salvação, porque é o top da coisa. Salvação, vida eterna é o top. Porque morreu, jogou no buraco, apodreceu, acabou. Mas quando Jesus vier, nós vamos receber um novo corpo. Eu vou receber. Eu quero que você receba. Se Jesus vier hoje, se você ouvir um barulho hoje, como é que vai ser? Olha para dentro de você. E mais uma vez, desculpa da minha sinceridade. Como é que vai ser? Existe amor dentro do teu coração? Existe paz? Ou existe ódio e rancor? Existe um mau pensamento? Em Efésios capítulo 5, versículo 27. Eu vou ler Efésios 5, 27. Está escrito que a igreja será apresentada como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia. É assim. Vocês entenderam? Você, igreja, meu irmão, para ser apresentado ao noivo, nós vamos ter que viver assim, né, meu pastor? Está escrito que a igreja será apresentada, em Efésios capítulo 5, 27, como uma igreja gloriosa, uma igreja que resplandece, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja diferenciada, uma igreja de Filadélfia. É dessa forma que Deus quer apresentar você. Para terminar, em Mateus 25, 6, volta lá. Aqui mais um alerta. A trombeta será tão repentina, no momento que ninguém espera. No versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor: ai, vem o esposo, sai-lhe o encontro, preparam suas lâmpadas. Ninguém vai saber o dia nem a hora, mas ele pode vir hoje, ele pode vir agora, ele pode, quando você estiver entrando na sua casa, o som da trombeta, lá vou eu embora. Não vai dar tempo para pedir perdão, não vai dar tempo para você correr para o seu irmão, para a sua irmã, que talvez você tenha magoado, afligido e guardado no seu coração alguma coisa que não é boa, sabe? Que põe a ruga, põe a mácula, deixa de ser perfeita. A igreja não é perfeita quando existe mágoa, rancor, não é. Quando existe indiferença, infelizmente para nós, sabe, é até chato, um crente está falando, não, mas é verdade o que diz a palavra, quando nós vamos ser apresentados sem mágoa, sem ira, sem rancor, sem rugas nenhuma. Para a gente terminar, abra sua Bíblia, lá em Apocalipse, por gentileza, capítulo 21, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, no mundo que nós vivemos, o mundo de hoje, cheio de corrupção, cheio de pecado, tanta facilidade para o homem, para o jovem estar errando, é tanto roubo, tanta armadilha, tanto prato de lentilha, que o pecado é gostoso, mas ele é maldito, ele leva a gente para o inferno, sabe disso? Mas a graça e o poder de Deus e o amor nos leva para o céu. Hoje eu não bebo, hoje eu não fumo, eu não tenho problema de adultério, eu não tenho problema de mentira, eu não tenho problema de raiva, de rancor, não tenho isso, eu esqueço. Se alguém me machuca hoje, eu vou embora, acabou. Preocupação sim, mas raiva, ira, rancor, indiferença, inveja, isso não existe, não pode existir. É difícil a gente vencer todas essas coisas, nós vivemos num mundo cheio de pecado, mas é por isso que Jesus pagou um alto preço para que nós fôssemos a diferença dessa terra.
Olha, tem que fazer uma faxina, uma reforma. Chama lá um funileiro chamado Jesus, que ele vai bater o sangue dele e vai restaurar o seu corpo, vai restaurar a sua alma, o seu sentimento, e vai dar pintadinho de vermelho para você, para que quando o inimigo olhar para você, não veja mais você, que o teu ego seja aniquilado e o sangue de Cristo brilhando. Tem que ser assim. A Bíblia é tão clara. Olha, o que está escrito: quem vencer não é aquele que vai deixar ser levado, aquele que vai perder o azeite, vai perder a salvação, vai perder o amor, vai perder tudo. E a eternidade de quem perder será no lago de fogo. A eternidade será no lago de fogo e enxofre. Ao que perder vai ser assim. Eu não quero que a igreja de Cristo perca. Eu não quero perder nenhum de vocês. Tenho certeza que meus pastores também não. Tenho certeza que ninguém vai querer, nenhum líder quer perder vocês. E se apresente a Deus vestido de linho branco, lindo, brilhando. O linho, você sabe que ele amarrota. Deus vai capacitar você para vestir uma roupa branca de linho, e não vai ter nenhum amassadinho, nenhuma rusga, nenhum pecado. Você vai brilhar como a estrela da manhã, como a alva, como a rosa de Saron. Esse será o nosso cheiro. Diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, todas as promessas de Deus, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eu vou ler de novo: quem vencer herdará todas as coisas. O próprio Deus falando isso. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aqueles que nunca dão, tem vergonha, não vou falar de Cristo. Sabe quando você está numa rodinha, os caras falam um monte de piada, você dá uma risadinha, você tem que falar: não, isso aí não é de Deus. Tem que ser audacioso. Isso é não ser tímido. E muitas vezes nós somos tímidos, não é verdade? Tem tanta gente que você sai de fininho, para ninguém perceber, ele só vai olhar que você não gostou. Mas o nome do Senhor não foi exaltado ali. Quando Jesus foi lá nas bodas, se lembra nas bodas de Canaã? Você se lembra? Ele ficou lá, ele fez o melhor vinho, deixou essa lição para nós, que ele é Deus aonde ele estiver, e nós, aonde nós estivermos, não esqueça, nós somos o Israel de Deus. Vou terminar de ler. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras. Muitos pensam que idolatria só é uma imagem de escultura. Não é. A prepotência nossa, nós temos que ter um cuidado, né, pastor? Nós que somos líderes, pastores, para que a gente não venha formar dentro de nós um ídolo, achando que nós somos o bambambam. Não é verdade? Um líder tem que tomar cuidado. Um crente que é filho de Deus tem que ter sabedoria, mas tem que ter autoridade. O dinheiro, o carro, muitas vezes um churrasco, uma festa, muitas vezes a gente forma uma idolatria sobre isso. Quando nós desprezamos as coisas de Deus, deixamos Deus para o último, isso é abominável ao Senhor. Porque quando nós falamos que nós somos igreja de Cristo, um povo de Cristo, que nós somos adoradores, mas aonde é que nós vamos adorar a Deus? Em todos os lugares que nós andarmos. Mas aqui é o dia que a igreja de Cristo manifesta o amor um pelo outro. Irmãos, se nós recusarmos ao nosso Deus, se nós quisermos ainda, depois dessa palavra, rejeitar tudo isso que nós ouvimos, e viver uma vida de engano, coração puro, coração de adorador, um coração, quando eu digo amor, dá vontade de abraçar um por um, sabia? Esse é o amor de Deus. Não importa de onde nós viemos, não importa que o mundo diz que nós somos, mas nós sabemos quem somos. Nós somos semelhante à imagem de Deus perfeita. Em nós existe aquela coisa gostosa, o nome escrito no livro da vida. O próprio Apocalipse diz: uma pedrinha branca nós vamos receber. Eu quero que você receba. Eu quero que você receba a pedrinha branca. Eu quero que você viva com Cristo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, por favor.
eu gostaria que você olhasse para dentro de você. Eu gostaria que você se valorizasse na presença de Deus. Que você soubesse quem você é. E da onde você veio. E como você veio. Você veio através do amor de Cristo. Do sacrifício desde o princípio. Desde quando o homem pecou, Deus não desistiu de você. Deus nunca falou, você não vai nascer. Você não vai existir. Sempre foi a vontade do Pai que você viesse, que você existisse e que você pudesse falar, eu sou teu filho. Ele olhar para você e falar, você é meu filho. Vamos orar? Se você acha que tem que pedir perdão para Deus, peça. E se você achar que deve, tem que vir aqui na frente para receber uma oração. Se existe algo que te incomode, que põe um espírito de acusação sobre tua vida, dizendo até que você não é ninguém, é mentira do diabo. Você é alguém muito importante para Deus. Eu quero que valorize o que você tem. Você não é um ser comum. Você é um ser filho de Deus. Senhor meu Pai, eu te agradeço, Deus, pela palavra. Eu te agradeço até pela coragem que o Senhor me deu, Pai. Porque o Senhor é bom. Agora, Jesus, por favor, visite cada vida, cada coração agora, meu Deus. Visita, meu amigo Espírito Santo. Tira a pedra, Senhor, e renova o vaso. Põe azeite novo, Senhor. Põe o primeiro amor de volta. Põe, Pai. Põe, Jesus, eu te peço isso. Pai, eu quero que cada um desse lugar, Pai, que está nesse lugar, viva a tua graça, que viva as tuas promessas sobre a vida de cada um, Pai. Para que haja um tempo novo, um tempo de refrigério, Jesus. Como eu quero isso, Pai. Faz isso, Senhor, por mim. Faz pelos pastores desse lugar. Honra no Senhor com tua palavra. Pai, agora em nome de Jesus eu te peço. Se há falha, Senhor, na tua igreja, perdoa-nos, Senhor. Dai-nos espírito de amor, de compreensão, de paz, de santidade, Senhor. Queremos ser um vaso seu, Pai. Eu te agradeço, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.